Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Board Games. Hoje eu vou ensinar-vos a jogar este Floresta, ele que é um dos mais recentes jogos da Mebo Games, de 2 a 4 jogadores, com uma duração aproximada de 60 a 90 minutos e foi desenvolvido por Przemek Wojtowiak e Nuno Santos, e as ilustrações ficaram a cargo de Roman Kurcharski. Neste jogo vocês vão entrar no mundo da gestão florestal. E ao mesmo tempo que vocês vão plantar árvores estrategicamente, vão extrair madeira, incentivar o turismo, devolver o lince ibérico ao seu habitat e construir torres de vigia, vão também lutar contra incêndios. Vamos então começar a explicação do jogo pela preparação. A primeira coisa que vais fazer é separar os 5 tabuleiros de locais de floresta dos 4 tabuleiros de locais de torre de vigia. E tu sabes quais é que são os tabuleiros de torre de vigia porque eles têm este símbolo no canto superior esquerdo. E deixa-os de parte por agora. Com os 5 tabuleiros locais de floresta, tu vais formar uma cruz no centro da mesa. Os tabuleiros de floresta eles são de dupla face, como tu consegues ver. E nas primeiras partidas é recomendado que tu jogues com o lado estrela voltado para cima. Agora, num destes 4 cantos, tu vais colocar os tabuleiros de torre de vigia. E já sabes, se forem as tuas primeiras partidas, é recomendado que coloques o lado estrela voltado para cima. Quando terminares, deverás ter um aspecto semelhante a este. Agora vais encontrar o baralho de jogo e a primeira coisa que tu vais fazer é separar as cartas que têm este ícone de fogo no canto superior direito das restantes e vais reservá-las por agora. Agora, com as restantes cartas, vais baralhar e vais começar por dar 3 cartas a cada jogador. Estas 3 cartas formarão a mão inicial do jogador. Com as cartas que sobram agora, se tiveres numa partida para 2 jogadores, retiras 13 cartas, numa partida para 3 jogadores, retiras 12 cartas e numa partida para 4 jogadores, jogas com a totalidade das cartas. Como eu vou fazer uma preparação para 2 jogadores, eu vou retirar 13 cartas e devolves à caixa de jogo. Com as cartas que sobram, vais criar uma linha de cartas voltada para cima e vais abrir tantas cartas quanto o número de jogadores mais um. Neste caso estamos numa partida para 2 jogadores, por isso eu vou abrir 3 cartas. Agora faz entrar as cartas com o ícone de fogo. Se estiveres numa partida para 2 jogadores, retiras 4 cartas de ação. Se estiveres numa partida para 3 jogadores, retiras aleatoriamente 2 cartas de ação. Se estiveres numa partida para 4 jogadores, não retiras quaisquer cartas. Como estamos numa partida para 2 jogadores, eu vou retirar aleatoriamente 4 cartas de ação e vou devolvê-las à caixa de jogo. As restantes cartas vão ser baralhadas junto do baralho principal, formando assim um novo baralho. Agora cada jogador vai selecionar uma cor e recolhe as 12 árvores dessa cor para si. Como estamos numa partida para 2 jogadores, cada jogador vai ter a direito a receber não 12, mas 18 árvores. E por isso deve escolher obrigatoriamente as árvores castanhas e verdes. Além das árvores, os jogadores vão receber a sua torre de vigia, que tem 3 partes, e um carro de bombeiros. Cada jogador recebe também um lince ibérico e uma ficha de machado. Como estamos numa partida para 2 jogadores, vamos ter que colocar nos tabuleiros de locais de floresta uma árvore de um jogador que não esteja em jogo. E vais ter que colocar em todas as casas que tenham esta pequenina folha. Então eu vou colocar já esta árvore neste local aqui. E neste tabuleiro ainda tens este local aqui. E agora deves repetir tudo para os restantes tabuleiros de locais de floresta. E quando terminares, deverás ter um aspecto semelhante a este. E coloca os recursos, algures, na mesa de jogo. Cada jogador pode receber um resumo das regras. Eu vou deixar isto fora de jogo para que as regras sejam mais facilmente entendidas. E por fim entregas esta carta, que é a carta do primeiro jogador, ao jogador que mais recentemente identificou materiais para reciclarem. Depois disto vais ter um aspecto semelhante a este e a preparação está feita e tu podes começar a jogar este Floresta. O jogo Floresta é jogado em várias rondas e cada ronda tem 2 fases. A primeira fase, os jogadores vão andar a jogar alternadamente, realizando as mais variadas ações do jogo, e a segunda fase é uma fase comum, designada de fase do fogo. Como o próprio nome indica, vão aparecer vários focos de incêndio e os jogadores também terão a oportunidade nessa fase de os apagar. Depois desta fase, a ronda chega ao fim, preparas uma próxima ronda e continuas a jogar desta forma até que uma situação de fim de jogo tenha acontecido. Vamos então entrar em mais pormenor em cada uma das rondas, começando por explicar a primeira fase, que é a fase em que os jogadores tomam turnos alternados. Então, esta fase é jogada em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador. O turno de cada jogador está dividido em 3 passos. O primeiro passo consiste em o jogador realizar uma de 2 ações possíveis, ou o jogador utiliza uma das suas cartas para plantar uma das suas árvores, ou então para construir a sua torre de vigia. A outra opção será descartar uma das suas cartas, juntamente com uma das suas árvores, e receber em troca um ponto de vitória. Num ou noutro caso, o jogador verifica a seguir se pode plantar uma árvore bónus. E para terminar o seu turno, a última fase é escolher
uma das cartas visíveis para adicionar à sua mão e repor novamente as 3 cartas. Depois disto, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador. E esta fase continua até que todos os jogadores tenham tomado um turno. Vamos então entrar em mais pormenor no primeiro passo do turno de cada jogador, que consiste em o jogador realizar uma de 2 ações possíveis. Eu vou-te explicar aquela que é mais fácil, que consiste em o jogador descartar uma das suas árvores. Para isso, o jogador vem à sua mão, seleciona uma das suas cartas e escolhe uma das suas árvores. Esta árvore vai ser removida permanentemente do jogo e esta carta vai ser colocada à frente do jogador, indicando que a jogou. E em troca, o jogador vai receber um ponto de vitória. Quaisquer bónus que esta carta possa fazer são aplicados neste momento também. A outra ação será utilizar uma das cartas para plantar uma árvore ou então construir a torre de vigia. Mas para que vocês percebam melhor como é que o jogador pode fazer esta ação, precisam de conhecer bem a anatomia das cartas, que é isso que eu vos vou explicar de seguida. Estas são as cartas que tu vais encontrar no jogo Floresta. No canto superior esquerdo, tu vais encontrar um círculo com um número inscrito. Estes números podem variar entre 1 e 6 e vais encontrar em 2 cores, em castanho claro e em castanho escuro. Aqui embaixo tens as ações bónus que esta carta executa. Mas não te preocupes para já porque eu vou-te explicar mais adiante no vídeo. A outra opção que o jogador tem no seu turno é utilizar uma das suas cartas para plantar uma árvore ou então construir uma torre de vigia. Vou-te explicar então em primeiro como é que o jogador utiliza uma carta para plantar uma árvore. Para fazer esta ação, o jogador simplesmente seleciona uma das cartas da sua mão e agora vai selecionar um dos 5 locais de floresta. E agora, num destes tabuleiros, vai colocar uma árvore sua num espaço cujo o valor e a cor sejam iguais à carta que o jogador está a utilizar. Repara que há tabuleiros onde os espaços são de dupla cor. Algo importante é que o sítio onde o jogador vai plantar a sua árvore não pode ter nenhuma árvore do adversário ou uma árvore neutra. Vamos supor que o jogador queria colocar aqui. Depois de jogar a sua árvore, o jogador verifica se tem direito a receber o bónus e, se for caso disso, recebe esse bónus. Mas isso eu vou-te explicar mais adiante no vídeo. E também, se existirem alguns benefícios que o jogador receba por ter colocado uma árvore naquele tabuleiro de floresta, ele recebe também agora esses bónus. Mas vamos supor que, em vez do jogador querer colocar a sua árvore aqui, ele queria colocar neste local aqui, que era um 3. E aqui que entram as peças de machado. Quando um jogador utiliza uma peça de machado, ele pode aumentar em 1 ou diminuir em 1 o valor da sua carta. Ora, neste caso, se o jogador utilizar este martelo, ele vai poder transformar este 4 num 5 ou num 3. Da mesma forma, se esta carta fosse um 6, ele poderia utilizar este machado para transformá-la num 1 ou num 5. E o contrário também é válido. Se ele tiver uma carta com o número 1, pode transformá-la num 6 ou num 2. Ele utiliza o machado, descarta-o e já pode colocar a sua árvore aqui. No entanto, dependendo do tabuleiro de floresta que tu escolheste, este pode ter uma forma específica de colocação das tuas árvores. Que é isso que eu vou-te explicar agora. Todos os locais de floresta têm mais ou menos esta configuração. No canto superior esquerdo, tu consegues sempre encontrar o tipo de local onde estás a colocar a tua árvore, que é importante não só para as ações bónus, como também para alguns tabuleiros, como tu vais ver adentro no vídeo. E os caminhos consideram-se unidos desde que tenham uma linha a uni-los, quer seja uma linha a cheio, uma linha a tracejado ou uma linha com setas. E aqui no canto superior direito tens a forma como este tabuleiro pontua e te dá pontos para o fim da partida. Neste tipo de tabuleiro, quando tens este tipo de linhas, tu podes colocar a tua árvore onde bem entenderes. Podes começar por colocar aqui no 6, podes pô-la uma no 5, podes começar no 3, não tem ordem específica para colocar. Outro tipo de tabuleiro que tu vais encontrar são estes aqui. Como tu vês, aqui tens estas setas brancas e estas setas brancas indicam os locais por onde deves começar a colocar as tuas árvores. Então os jogadores devem começar por plantar aqui as suas árvores e depois seguir o sentido das setas. Neste caso, como estamos numa partida para 2 jogadores, estas 2 árvores já começam aqui. Significa que o jogador pode já começar por colocar a sua árvore neste espaço aqui, ou então começar por colocar a sua árvore aqui nesta seta branca. Os caminhos aqui a tracejado só são importantes para a propagação do fogo. Como tu vês aqui neste tabuleiro, tu vais ter símbolos que estão associados a diferentes lugares. Sempre que tu colocas uma das tuas árvores
num destes locais, vais ter direito a receber o bónus que está indicado no mesmo. Neste caso seria um machado, neste caso aqui seria um lince, neste caso aqui seriam 2 pontos e por aí adiante. Podes também encontrar este tipo de espaços onde tem este símbolo a vermelho de lince. Neste caso aqui indica que quando vais colocar a tua árvore, deves colocar também 2 linces neste local e receber os respectivos pontos de vitória. Mas nem sempre o ícone a vermelho indica que tens obrigatoriamente que colocar um lince. Há outro tabuleiro, que é o de Samamed, onde a colocação pode ser opcional. Agora vou-te explicar este tabuleiro, que assim que tu colocas uma árvore neste local, se tiveres outra árvore já plantada, por exemplo neste cenário aqui, podias optar por mover essa árvore para o local de floresta com este símbolo no canto superior esquerdo. Existem mais tabuleiros de floresta que tu podes encontrar no jogo, mas tu consegues consultá-los muito facilmente aqui no manual de regras e eu vou deixar para que tu explores por ti mesmo. A outra ação que o jogador pode fazer quando joga uma carta é construir uma das suas torres de vigia. Para isso, o jogador joga uma das suas cartas que tem na mão e depois vai selecionar um dos 4 tabuleiros indicados para construir a sua torre de vigia e agora vai ter de construir no tabuleiro que coincide não só o número, mas também a cor. Neste caso seria este tabuleiro aqui. Se o jogador ainda não tiver qualquer nível, ele coloca lá o primeiro nível, que é uma destas peças cilíndricas. Outra coisa que também acontece quando o jogador coloca o primeiro nível é que ele tem de colocar imediatamente lá o seu carro de bombeiros. Assim que o jogador escolhe um tabuleiro para iniciar a construção da sua torre, ele tem de construir os 3 níveis nesse mesmo tabuleiro, não podendo, num futuro turno, construir as outras partes num dos outros 3 tabuleiros disponíveis. Depois coloca a carta à sua frente e, se tiver direito, pode agora receber o bónus indicado. Os tabuleiros onde tu constróis as tuas torres de vigia também têm uma estrutura própria. No canto superior direito estão indicados os pontos que tu vais receber no fim da partida por cada nível que tenhas conseguido construir. Neste caso são 5, o segundo nível 9 e o terceiro 15. Alguns tabuleiros também podem ter indicado na parte inferior uma habilidade especial. As habilidades destes tabuleiros podem ser utilizadas no raio de alcance da tua torre de vigia. E o que é isto do raio de alcance? Quando tu constróis o primeiro nível da tua torre de vigia, significa que ela vai alcançar estes 2 tabuleiros, ou seja, aqueles que estão ortogonalmente adjacentes. Como que só consegues ver para estes 2 tabuleiros. Quando tu constróis o segundo nível, tu passas a conseguir alcançar este tabuleiro que está diagonalmente adjacente. E assim que tu constróis o terceiro e último nível, passas a ter acesso a todos os tabuleiros. Quais é que são então algumas das ações que tu vais poder encontrar? Esta aqui permite-te trocar a cor da carta que estás a jogar. Neste caso podes passar de castanho escuro para castanho claro ou vice-versa, no raio de alcance da tua torre de vigia. Neste caso, se tiveres o primeiro nível, significa que podes jogar esta carta. Esta carta conta como um 2 castanho claro neste tabuleiro aqui e neste tabuleiro aqui. Esta torre de vigia permite apagar mais um incêndio na fase de fogo. Já te vou explicar isto mais adentro no vídeo. Esta torre de vigia permite-te, quando tiveres direito a construir a tua árvore bónus, em vez de a colocares de imediato, podes guardá-la aqui e colocares futuramente. E é assim que tu constróis a tua torre de vigia. Estas são então as opções que tu tens quando jogas uma carta. Ou plantas uma árvore, ou constróis a tua torre de vigia. No entanto, como eu te disse, nas duas ações tu podes ativar os bónus das cartas que jogas. E é isso que eu te vou explicar neste momento. Quando jogas uma carta, podes ter um bónus se cumprires o requisito que está aqui em baixo. Normalmente o ícone que está à esquerda significa que tu vais ter de colocar uma árvore neste local para poderes receber o que está à frente. Neste caso, se colocares uma árvore num local com este símbolo, vais ter direito a receber um lince. Ou seja, se eu utilizar esta carta para plantar uma das minhas árvores, por exemplo, neste 4 aqui, como eu estou a plantar uma árvore num local que corresponde à carta que eu joguei, eu vou ter direito a receber de imediato um lince. Outro bónus que também vais encontrar são estes aqui com um ponto de interrogação, que significa que se plantares uma árvore neste local de floresta, o número da carta que estás a jogar pode ser aquele que tu quiseres. Por exemplo, se eu quiser plantar
uma árvore neste local aqui, como o local de floresta é o que está indicado na carta, em vez deste ser um 2, pode passar a ser um 4 e eu posso plantar a minha árvore aqui e colocar também um lince neste local e receber 2 pontos de vitória. Outro bónus que também vais encontrar é este vezes 2. O que é que significa este vezes 2? Significa que se tu plantares uma árvore no local de floresta que está indicado na carta, por exemplo, neste local aqui, que é o 6, tu vais colocar este marcador de vezes 2 por baixo e vais receber o dobro dos recursos que estão indicados nesse local. Neste caso, era um ponto de vitória, significa que em vez de 1 recebes 2 pontos de vitória. Mas atenção, isto tanto é válido para os pontos positivos, mas também há locais que te podem dar pontos negativos e assim eles também serão a dobrar. Outro tipo de bónus que também vais encontrar é este aqui, que significa que se tu colocares um corta-fogo, vais receber de imediato 2 pontos de vitória. O corta-fogo, eu vou-te explicar para que é que ele serve mais adiante do vídeo, mas como o próprio nome indica, ele vai impedir a propagação do fogo. Tens também as cartas de bombeiro, que te permitem apagar 3 fogos que sejam adjacentes uns aos outros. Por exemplo, se tivesse este cenário aqui, esta carta de bombeiro podia ser utilizada para apagar estes 3 focos de incêndio. Na carta de ação de bombeiro, por cada fogo que vocês apaguem, recebem um ponto de vitória. Para finalizar as cartas bónus, tens também estas que simplesmente te dão um machado que, como tu já viste, serve para alterar os números das cartas que estás a jogar. Depois do jogador ter feito uma das ações, ou seja, jogar uma carta para plantar uma árvore ou construir uma torre de vigia, ou simplesmente descartar uma das suas árvores para ganhar um ponto de vitória, e ele vai agora verificar se tem direito a construir uma árvore bónus. A cada jogo, o jogador tem acesso a 3 árvores bónus e cada uma delas vai ser desbloqueada quando o jogador atinge um determinado critério. E quais é que são esses critérios? O primeiro critério para desbloquear uma das árvores bónus é o jogador ter à sua frente um conjunto de cartas que vão de 1 a 6. O segundo critério é o jogador atingir a marca dos 20 pontos. E o terceiro e último critério é o jogador ter uma árvore plantada em cada um dos 5 locais de floresta. Quando o jogador tem direito a construir uma árvore bónus, ele deve colocá-la de imediato. Para isso, ele deve selecionar um dos locais de floresta e depois colocar lá a árvore sem ter de jogar uma carta, mas deve respeitar na mesma as regras de colocação. Algo também importante é que assim que o jogador recebe uma árvore bónus por ter atingido um determinado critério, mesmo que ele atinja esse critério a segunda vez, ele não pode receber outra árvore bónus derivado desse critério. Ou seja, significa que se o jogador conseguir ter cartas de 1 a 6 à sua frente, ele não vai ter direito a 2 árvores bónus, mas sim uma. Depois da árvore bónus, o jogador vem às cartas disponíveis e para finalizar o seu turno ele escolhe uma das cartas e adiciona à sua mão. Este local, assim que uma carta é retirada, não é reposta até ao fim desta ronda. Depois disto, o turno deste jogador está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Depois dos jogadores terem feito todos um turno, esta fase chega ao fim e avanças para a fase seguinte, que é a fase do fogo. A fase do fogo, como o próprio nome indica, é a altura do jogo onde os focos de incêndio se vão ativar e propagar. E esta fase tem 4 passos. A começar pela ação mover o carro dos bombeiros. Para vos explicar esta fase do jogo, eu montei aqui um pequenino cenário hipotético. Por isso não liguem às cartas que foram jogadas ou não, concentrem-se só aqui no tabuleiro de floresta. Então a primeira ação é mover o carro dos bombeiros. E tu podes mover o carro dos bombeiros para um local ao alcance da tua torre de vigia. Como eu já te expliquei, se tiveres o primeiro nível, a tua torre de vigia consegue alcançar os tabuleiros ortogonalmente adjacentes. Se tiveres o segundo, ele consegue alcançar estes 3 tabuleiros. E se tiveres o terceiro nível, ele consegue alcançar todos os locais de floresta. Neste caso aqui só temos o primeiro nível, por isso o carro de bombeiros pode-se mover para aqui ou então para aqui. Neste caso vamos mover para aqui, porque tens de mover obrigatoriamente o teu carro de bombeiros para um local onde exista fogo. E esta é também a exceção que te permite não mover o carro dos bombeiros, ou seja, se o teu carro dos bombeiros já começasse aqui, a tua torre de vigia está no nível 1, só alcança estes 2 tabuleiros, o outro sítio onde tu podias deslocar o teu carro dos bombeiros era este local aqui, não tem fogos ativos, por isso tu podes permanecer com o teu carro aqui. Depois de moveres o teu carro dos bombeiros, podes apagar entre 1 a 2 fogos. E estes devem estar
em caminhos adjacentes. Ou seja, significa que, como eu tenho o carro de bombeiros aqui, eu posso optar por apagar este fogo aqui e este fogo aqui. Ou então este e este. Mas não posso, por exemplo, apagar este fogo aqui e este aqui porque não estão adjacentes. Por cada fogo que eu apago, eu recebo um ponto de vitória. Como eu tenho a minha torre de vigia aqui, eu posso apagar um fogo adicional que esteja adjacente e receber mais um ponto de vitória. Ou seja, na prática, eu posso apagar 2, que é o que o meu carro de bombeiros já consegue apagar, e como eu tenho a minha torre de vigia aqui, eu posso apagar um extra, o que significa que vou apagar 3 fogos e vou receber um ponto de vitória por cada um deles. Os carros de bombeiros são movidos e ativados pela sequência de turno, ou seja, a começar pelo primeiro jogador e seguindo no sentido dos ponteiros do relógio. Depois de todos os jogadores terem efetuado este passo, cada jogador vai receber um ponto negativo por cada árvore sua que esteja a tocar num fogo. Neste caso aqui, o jogador verde tem esta sua árvore e esta sua árvore a tocar nestes 2 fogos, o que significa que vai receber 2 pontos negativos. Neste caso, não vai receber, vai entregar 2 pontos. Algo importante é que se a tua árvore estiver adjacente a 2 fogos, não vai ser penalizado 2 vezes. E o próximo passo é propagar o fogo. E o fogo vai se propagar para todos os caminhos que estão ligados a esse mesmo fogo. E os caminhos estão ligados entre si, quer seja por este tipo de caminho, quer seja tracejado, desde que tenha uma linha, esse caminho está ligado um ao outro. As únicas 2 exceções que impedem a propagação do fogo são caminhos com corta-fogo e o local onde está o carro ou onde existem carros de bombeiros. Tornando isto mais prático, neste caso aqui, este fogo iria-se expandir para este sítio aqui, mas como tem aqui o carro de bombeiros, não vai haver propagação do fogo aqui. Neste cenário aqui, tu vês que, à partida, o fogo ia-se propagar para estes 2 caminhos, um para aqui e outro para aqui, mas como tem aqui um corta-fogo, o fogo não se vai expandir para esta área e por isso vai só colocar um marcador de fogo neste caminho aqui. E o último passo é reabastecer o mercado de cartas. Quando fazes o reabastecimento aqui das cartas, pode acontecer tu revelares uma carta que tenha ícones de incêndio. Isto significa que há novos fogos que vão deflagrar na floresta. As cartas com ícones de incêndio têm representados os locais de floresta. E os locais na carta que tem o ícone de fogo são os locais onde o fogo vai deflagrar. Neste caso aqui, o fogo irá deflagrar aqui, aqui e aqui. Se existirem várias cartas, vais resolvê-las da esquerda para a direita. E como é que se resolve uma carta de incêndio? Então o primeiro jogador vai pegar no dado e vai lançá-lo. E agora em todos os locais alvo, vais identificar uma casa com o valor do dado e vais colocar um fogo em cada caminho que esteja a contactar com esse local. Neste caso saiu o valor 1, por isso vamos colocar um fogo aqui, um fogo aqui e outro fogo aqui. Neste caso, temos este caminho aqui e podemos colocar um fogo aqui, um fogo aqui. E como tu vês, ainda existe este número 1, o que significa que temos mais um fogo aqui e outro fogo aqui. Neste tabuleiro aqui, vemos que vai ser originado um fogo aqui, aqui e nestes 2 locais. Neste tabuleiro, por baixo desta árvore, ainda existe mais este 1, por isso irias pôr um fogo aqui e outro aqui. Se em algum dos locais já existisse fogos nos caminhos associados a esse valor de dado, irias aumentar em 1 o valor de dado e ias colocar fogos agora no caminho associado a esse número. E repetes este passo até que tenhas colocado marcadores de fogo em todos os locais que estão a ser atingidos. Depois deste passo, a fase do fogo chega ao fim e também chega ao fim esta ronda. E agora, o jogador que detém a carta do primeiro jogador vai passá-la ao próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. E uma nova ronda está pronta a ser iniciada. E o jogo Floresta joga-se desta forma até ao momento em que um jogador esgota todas as suas árvores. Nesse momento, o fim do jogo foi despoletado e os jogadores devem terminar essa ronda e depois avançar para a pontuação final. Mas esta ronda tem uma pequena alteração, é que quando chegarem à fase do fogo, só vão fazer o passo 1 e o passo 2, que consiste em os jogadores moverem o seu carro de bombeiros e apagar fogos e receber penalização por cada árvore sua que esteja em contacto com um fogo.
Depois de terminada essa ronda, os jogadores avançam para a pontuação final. Para fazer a pontuação final, cada jogador vai calcular os pontos dados por cada local de floresta. Cada local de floresta tem indicado no canto superior direito a forma como pontua e podes consultar esta informação muito facilmente no manual de regras. Atenção que se o tabuleiro espinhal estiver em jogo, este tem de ser o primeiro tabuleiro a ser pontuado, por uma razão simples, é que depois de pontuares esse tabuleiro, as árvores que estão nesse tabuleiro vão para os locais que estão lá indicados. Também algo importante é que numa partida para 2 jogadores, as árvores neutras são ignoradas para qualquer tipo de pontuação. Então cada jogador calcula os seus pontos de cada um dos locais de floresta e recebe fichas de pontos de vitória por isso. A isto vais ainda receber fichas de pontos de vitória dependendo da altura máxima a que conseguiste chegar com a construção da tua torre de vigia. Neste caso, se o jogador verde só tivesse construído de altura da sua torre de vigia, ia receber 4 pontos. Cada jogador recebe ainda 1 ponto de vitória por cada machado ou fichas que não tenham sido utilizadas. Os jogadores somam todos e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, aquele que tiver a maior pontuação na sua torre de vigia será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os jogadores partilham a vitória. Assim que tu jogas Floresta, eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se desenrola. Se gostaste do vídeo, deixa o gosto, subscreve o canal e quero também saber muito a tua opinião sobre este jogo. Já sabes, da minha parte é tudo. Até um próximo vídeo. Joguem muito!